configuração de alíquotas de CMS, ST, configuração geral e configurações de exceção por NCM. A configuração das alíquotas de CMS, elas são feitas em fiscal e CMS. Nessa tabela de CMS, então nós vamos ter aqui um registro para cada estado. Para cada estado nós temos então uma alíquota de CMS 1 e 2. Conforme a legenda aqui ele explica que CMS 1 é para pessoa física ou jurídica sem inscrição estadual. Isso o sistema vai buscar automaticamente na hora de fazer uma venda, né, um orçamento, um pedido ou uma nota. O sistema vai buscar automaticamente, de acordo com essas regras, ele vai vir buscar aqui nessa tabela. Além dessa tabela, depois nós vamos ter também as exceções que podem ser colocadas diretamente na NCM, caso tenha alguma particularidade. Então nós temos aqui ICMS 1, essa coluna, sempre que for feita uma venda para uma pessoa física ou jurídica sem inscrição, ele vai buscar daqui. Quando for feita uma venda para pessoa jurídica com inscrição, ele vai buscar dessa segunda coluna. Para itens nacionais. Para itens importados, ele vai pegar, usando a mesma lógica, a coluna ICMS importado 1 e ICMS importado 2. Então, item nacional, ele vai pegar o 1 ou 2 aqui. Item importado vai pegar essa coluna ou essa coluna 2 aqui. Aqui também eu posso dizer se esse estado ele possui ST. Tá? Então o sistema, na hora de buscar ST, ele vai verificar se o estado tem ST e se a NCM tem ST. Né? Para cálculo específico de ST, ele vai usar essas duas alíquotas aqui, o ICMS interno e interestadual. Ele não usa esses aqui que são o do ICMS padrão. Ele vai buscar dessas duas colunas. Tá? Então ICMS interno e interestadual de acordo com o estado para qual eu estou fazendo a venda. Aqui também é possível colocar a inscrição estadual do substituto tributário. Tá? Então, colocando essa inscrição aqui, diretamente no estado, o sistema vai identificar a venda sendo feita para esse estado, ele vai pegar daqui e vai colocar na nota, vai preencher na nota essa inscrição. Tá? Aqui nós também podemos colocar o percentual de fundo de combate à pobreza. Tá? Esse percentual aqui também tem alguns casos, parece que é obrigatório. Caso seja obrigatório, você queira informar, você pode colocar a alíquota aqui para cada estado e o sistema automaticamente vai puxar na hora de emitir a nota. Então essa aqui é a tabela principal, né, de ICMS. Agora nós vamos na NCM. Então fiscal NCM. Aqui na NCM, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos clicar nessa NCM aqui. Então na NCM eu posso colocar as alíquotas dos outros impostos, né? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, IPI, o código SEST, entre outras coisas aqui. Essas alíquotas também, PIS, imposto de renda, COFINS, contribuição social, também pode ser colocado no cadastro da empresa. Que vai ser genérico. Então eu pondo aqui que nessa empresa as alíquotas vão ser X, ele vai buscar para todas as vendas, salvo se for alterado aqui na NCM. Se for alterado na NCM, ele busca da NCM. Bom, vamos falar agora o MVA. O MVA original, sem ajuste, ele é colocado aqui direto na NCM. Então se eu colocar aqui que é 59,60 e eu dizendo aqui que tem substituição tributária, se eu for fazer uma venda para um estado X, ele vai buscar esse MVA e vai ajustar de acordo com as alíquotas de ICMS interestadual e interno daquele estado que nós vimos aqui, cadastrados aqui na tabela de ICMS. Então, ele busca daqui e vai fazer o ajuste automaticamente. Tá? Então aqui é o original. Mas vamos ver que eu tenho um caso, isso aqui vai valer para todas as vendas. Se você quiser incluir uma exceção, então você vai vir aqui em exceções e você vai poder cadastrar. Por exemplo, vamos colocar aqui o MVA para o estado de São Paulo. Eu quero que seja 48. Basta eu fazer isso. MVA SP 48, ele vai pegar, ele vai verificar. Eu estou fazendo uma venda, tem exceção, ele vai buscar a exceção. Não tem exceção, ele vai buscar o original. Ok? Se eu quiser que o MVA seja para todos os estados, eu posso colocar aqui 54, por exemplo. Obviamente, o XX ele substitui todos os estados. Ele está dizendo que independente do estado vai buscar 54. Que vai fazer o mesmo efeito de eu colocar 54 aqui, certo? Então ele sempre vai ver as exceções, não entrou na exceção, ele vai buscar o padrão.
Se eu quiser colocar uma alíquota de ICMS, por exemplo, também uma exceção, vamos dizer que para o estado de São Paulo, vamos ver, eu estou aqui no Paraná, vamos ver aqui o ICMS como que está cadastrado aqui para o estado de São Paulo. Então aqui está 18,4, né, se for ICMS 2. Aqui no caso uma configuração hipotética, tá? Isso aqui são valores hipotéticos de teste. Então se eu quiser, por exemplo, que para São Paulo, quando eu vender com essa NCM, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui vale para essa NCM. Para essa NCM eu quiser um ICM para São Paulo de 12, eu faço isso. Então eu coloquei com o ICM de São Paulo 12, ele vai buscar para 12. Ele vai substituir esse valor pelo padrão que está configurado lá para o estado de São Paulo. Se eu quiser para todos os estados, especificamente para essa NCM, eu posso por um XX colocar lá, por exemplo, 7. Então ele vai fazer o que aqui? Ele vai pegar São Paulo 12 e se não for São Paulo, os demais ele vai pegar 7 para essa NCM. Ok? Eu posso ir colocando aqui as regras ICM, MVA, eu posso ir inserindo N regras aqui, tá? Eu posso colocar quantas forem necessárias todas juntas. Vamos dizer agora um outro caso. Eu quero pôr um MVA especificamente para uma empresa do Simples, por exemplo. Então eu vou fazer assim, MVA, CRT, e vou colocar CRT1, CRT2 ou CRT3. Quais são essas opções? No cadastro do cliente, eu tenho aqui o CRT dele. Então, de acordo com o CRT que estiver no cadastro do cliente, ele vai selecionar, se eu colocar lá CRT1, ele vai aplicar para todos que estão como 1 aqui, ou para um 2 ou com 3. Então, ele vai buscar de acordo com o que está cadastrado no cliente o CRT. Então, vamos voltar lá. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que o MVA CRT1 vai ser para São Paulo 32, ele só vai aplicar esse MVA 32 para São Paulo, para os clientes que o CRT seja 1. Se eu colocar 2, vai ser para 2 e 3 para 3. E se eu falar que não é eu quero para todos os estados, eu ponho um XX. Então basicamente é isso. Então coloquei aqui, sempre que for MVA para um CRT3, para todos os estados vai ser 32. Esse MVA é um MVA sem ajuste, então você vai colocar o MVA aqui básico e ele vai ajustar de acordo com a alíquota de ICMS interno e interestadual que estão cadastrados aqui na tabela de ICMS. Ok? Então, basicamente, a configuração das alíquotas de ICMS e do MVA e as exceções são feitas dessa forma. Então, seria isso.